O perímetro da rede deixou de ser o principal fator de risco em cyberataques. O usuário passou a ser o ponto mais vulnerável em função da evolução tecnológica. É preciso capacitar e treinar colaboradores. A Phishing Plus é a plataforma para simulação de ataques de phishing mais avançada e adequada às leis globais de privacidade em todo o mundo. Através dela, é possível criar programas completos de educação, disparar fake phishings, oferecer e-learning, detectar credenciais vazadas na web, fazer campanhas pelo WhatsApp, e-mail, SMS e muito mais. Conheça agora a nossa plataforma e construa um ambiente corporativo mais seguro. Fale com o nosso time de vendas. Muito bem, estamos começando mais um episódio do nosso CISOcast para todo o Brasil, quiçá para o mundo. E você nos acompanha através das redes sociais, você vai lá no YouTube, digita CISOcast, dá um enter e vai nos encontrar porque é o nosso canal principal. Tem também o CISOcast através do TikTok e Instagram, que eu sempre falo aqui ultimamente, né, que tá uma bela porcaria, mas dá para acessar também, tá? E você tem também o Spotify, que é o nosso canal, outro canal alternativo para você estiver no carro, quiser acompanhar as entrevistas, sinta-se à vontade. E o nosso site oficial, que é o CISOcast.com, lá você confere todas as entrevistas que acontecem, tá? Lembrando que essa edição ela conta com o apoio dos nossos patrocinadores. A gente tem aqui a Wave Secure, que é líder mundial em soluções de cibersegurança, e a Off Hunter, que é o maior portfólio do mercado para consultoria e projeto de segurança da informação com toda a certeza. Eu vou pedir à produção que rode o primeiro comercial e a gente volta na sequência, por favor. Somos resultado de muito trabalho, experiência de mais de 3 décadas de atuação com governança, risco e compliance. Para um mundo cada vez mais conectado, aceleramos o processo de nossos clientes e garantimos a continuidade de seus negócios, porque somos líderes em cibersegurança, segurança da informação e global privacy. Nós do grupo Off Hunter somos referência na entrega de projetos consultivos, tecnologia, quando o assunto é hardware, software, além de sustentação ao negócio através de IMS, Cloud, NOC, SOC e Support Center. Nossos times investigam, monitoram e protegem a marca de nossos clientes, evitando fraudes e danos à reputação. Desenvolvemos programas de educação e conscientização completos a usuários e com múltiplas atividades simultâneas que propiciam resultados surpreendentes. E por fim, nossa metodologia baseada no conceito de Security by Design nos coloca em posição de vanguarda, porque nos permite adotar técnicas avançadas para a adoção das melhores práticas de segurança, end-to-end. Prazer, somos o grupo Off Hunter. Muito bem, estamos de volta. Eles atuam com segurança, fraudes digitais e computação forense. Ambos vieram bater um papo conosco, agregando muito valor ao debate de hoje. E é com muito prazer, senhoras e senhores, que eu trago aqui Érico Manfred e Ricardo Capozzi. Sejam muito bem-vindos aos dois. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, Alan? Obrigado pelo convite. Imagina, a gente que agradece a presença de vocês aqui, viu? Obrigado. É um prazer. O prazer é nosso. Você sabe que eu gostaria que vocês, como nós temos um formato diferente hoje, né? Eu gostaria de começar com você, Érico. Gostaria que você se apresentasse ao público que ainda não o conhece, falasse um pouquinho da sua trajetória e os níveis de especializações que você tem. E aí, igualmente, a você também, Ricardo, pedir que você contribua também, trazendo um pouco do seu histórico pessoal aqui, tá? Por favor. Boa tarde a todos. Alan, você bem conhece meu currículo. Nós já estivemos juntos em alguns projetos, mas eu trabalho na área de informática desde 83. Comecei como programador em Assembler. De lá para cá eu venho colecionando várias certificações nacionais e internacionais. E hoje me especializei na parte de fraudes, tanto na área financeira como na área corporativa, perícia forense, imagem, áudio e também a parte documental e fraudes. É muita coisa para dizer. Acho que até o final do programa eu não vou parar de falar toda a minha trajetória profissional.
Comecei, como todos, na área de TI lá atrás, e depois programação, depois disso redes, telecom, segurança da informação, perícia forense, e estou aqui na área de segurança da informação. Passei por várias instituições, tanto financeiras como as outras empresas grandes, área educacional, hospitalar, e essa é a minha trajetória. E é DPO também? Sim. Certo. Sou DPO, coleciono alguns certificados de DPO forense, entre outros. Maravilha. E você, Ricardo, por favor? Bom, não é muito diferente de qualquer profissional de TI que tem aí pelo menos uma bagagem de umas 3 décadas, né? Iniciei também bem novinho, mexia no Hotbit, num TK-85, e aí você vai... Conheço. naquela das antigas, hein? porque eu tenho 52 anos, fiz sexta-feira. Quando você começava a trabalhar ou estudar computação, era programação, né? Você não ia para rede, você não ia falar, vou mexer com segurança da informação, você ia programar. Não tinha rede, né? Programava em Basic, né? Basic, e depois Clipper Summer e por aí vai. Eu trabalhei... Assembler. A Assembly era mais... Eu nunca trabalhei profissionalmente com Assembly. Trabalhei com COBOL, Eu também. Clipper e C, Isso. lá nos primórdios. Depois fui para a área de infraestrutura. A minha formação inicial é ciência da computação, né? Na área de computação. As pós-graduações que eu fiz foram nessa área, forense, sistemas, banco de dados. Fiz uma pós-graduação que não tem nada a ver, que foi na área da nutrição esportiva, que era uma coisa... E na área de educação. Sou professor Quase um fetiche. Não, e foi muito legal você fazer alguma coisa Sim. que é totalmente fora daquilo que você vivencia. certeza. Aquilo que você fala, bom, aquilo que você para mim. É isso aí. Na área da educação, né, sou professor universitário da Universidade Carlos Drummond de Andrade, na pós-graduação do Mackenzie, no Instituto Mauá de Tecnologia, na Universidade de São Francisco e no módulo do IPOG de incidentes também, de resposta a incidentes. Então, toda essa minha carreira é construída em cima de tecnologia da informação. Com 43 anos, eu resolvi fazer direito, fiz direito, tirei o OAB, então hoje eu acumulo a função de direito e de tecnologia. Uhum. Como perito judicial, como perito forense, né, na área da computação, o direito abriu muito a minha cabeça. Então, hoje eu trabalho, milito nessas duas áreas aí, né? Consegui fazer esse casamento, tecnologia e o direito. E tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Tanto que fala-se muito em direito digital. Sim. O tema de hoje está relacionado também a isso. Então tem tudo a ver. Né? E é um tema, Alan, do nosso dia a dia, né? Do meu, do seu, quem está nos ouvindo. Não dá para você separar mais. Não dá. Vai falar, até aqui é minha responsabilidade. Hoje, quem tem essa visão, até para quem é um CISO, ele tem que ter a visão, né, Érico, 360, Com né? certeza. E aí, muitos pensam, Alan, que o direito é um ramo autônomo, o direito digital é um ramo autônomo do direito. Eu não vejo por esse lado, né? Uhum. Ele dá situações novas, cenários novos que a gente não tinha. É a mesma coisa, com um cartão de crédito no ano de 1800 não ia ter utilidade nenhuma, né? Se a gente pudesse voltar a máquina do tempo. Então tem que ter uma adequação. Eu não vejo como uma ciência totalmente nova, tá? Assim, aí tem um último ponto, né? Já iniciando a provocação, eu percebo que o direito, ele está sempre atrás da tecnologia. A sociedade avança, o direito vai lá na retaguarda. A tecnologia avança, a sociedade toma aquilo como uma necessidade, sei lá, agora as IAs, esses dispositivos IoT, aí vai lá o direito e tenta a força e precisa regulamentar o uso daquilo que você já está usando, né? Mas acho que isso acontece em função do quê? De apelo político, força política, uma necessidade da dinâmica do mercado mesmo? Por que você acha que acontece essa movimentação? Olha, primeiro porque a gente não consegue antever o que vai acontecer. Não dá, você consegue prever cenários, olha, pode ser que aquilo ocorra. O Érico, que é um especialista em fraude, um dos melhores que eu conheço, você não tinha ideia de como fraudar um boleto, talvez, quando o boleto vinha impresso na sua casa. Né? Não fazia sentido você regulamentar ou criar uma regra. É estelionato. Tá lá no Código Penal, né? Não precisa criar uma lei nova para dizer, olha, agora estelionato, se for digital, tem uma nova lei, não posso mandar o reboleto. Eu acredito que a gente ainda tem um legislativo que fica muito atrás, porque isso não é um apelo da sociedade. Você fala que ele fica omisso.
Por exemplo, existe uma PL, vou falar de duas PLs, uma PL de coleta de provas eletrônicas, né, de ambiente digital, que não sai, tá há 2, 3 anos lá, desde 2021. Agora tem uma PL que tenta regulamentar o uso ético das inteligências artificiais. Pois só tinha que ter votado já há 5, 6 anos, decidido, discutido, e tá lá. Então, para mim, falta um pouco de conhecimento técnico do legislador, né? E vontade política, porque isso não dá voto. Né? Isso Então, não é só um uma coisa, quando você fala de uso ético da inteligência artificial, aí vem a minha provocação, né? A inteligência artificial, ela ainda é muito abrangente e ela não foi profundamente explorada. Então, o que me faz parecer quando eu escuto isso, e eu sei que você está certo na sua convicção, mas quem é que vai definir? Esse é o ponto. Quem que define o uso ético? Entende o que eu digo? Ou seja, será que existe um grupo que é muito mais forte e que vai estabelecer as diretrizes por interesse próprio? Até onde vai? Você entende o que eu estou falando? Sim, sim. Então, o que eu acho assim, eu acho que até tomando por base a discussão sobre a regulamentação das redes sociais e tudo isso, eu acho que existe um apelo político muito grande, uma força de tentar estabelecer o poder através de leis pelas quais quem é que vai definir tudo isso? Da Né? caneta, né? Porque os nossos juízes, com todo respeito, eles não têm um conhecimento profundo para determinar e se aprofundar nisso, a menos que eles se dediquem a isso. A quantidade de profissionais do mercado no campo jurídico, né, os que determinam isso são os juízes das varas, determinadas varas, eles não têm esse aprofundamento. Eles não precisam ter, desculpa interromper. Exato, não precisa. Porque existe agora o assistente técnico, que é o perito, que vai ser o braço técnico do juiz durante uma audiência. E também vai coletar as provas, vai saber das partes quem tem e quem não tem evidências das suas reclamações ou defesas, tá certo, Capozzi? Sim. E depois disso o juiz toma a melhor decisão. Exato. É o assistente técnico do juiz quem faz essa parte, essa tarefa aí dentro de uma audiência durante um processo. Mas esse miolo se estabelecer dentro de um campo que não se tem uma profundidade de conhecimento ainda. Perfeito. A gente falava até hoje aqui sobre a questão dos robôs. Os robôs estão vindo aí com tudo. A Correto. sociedade, boa parte da sociedade não entendeu o que vai acontecer ainda. Não, os advogados também não. Acho que é uma profissão em extinção. Ó, os robôs vão ser usados para militarização, substituição de soldados, campo de mercado de trabalho. Isso é uma realidade. Sim. Isso vai acontecer em 5, 10, 15 anos. E para isso existe uma dependência da inteligência artificial. Então, assim, tem muito ainda a se explorar essa questão da inteligência artificial. Por isso que, assim, eu fico realmente pensando muito nesse aspecto, porque minha preocupação sempre é quem é que vai arbitrar sobre o negócio, de acordo com o seu próprio interesse, entende? Essa é a preocupação. É igual a coisa decisão, você está falando a nível de decisão. de decisão. Isso vai favorecer quem, né? Então, por exemplo, a gente fala do ESG. O ESG, ele tem um discurso muito bonito, muito bacana. Meio ambiente, governança, show. Mas e aquela parcela da sociedade, de empresários e tantos outros que não conseguem se estabelecer e seguir aquelas diretrizes ali? Aquilo acaba criando um grupo menor de empresas que se beneficiam disso. E esse grupo, esse pelotão maior, não consegue acompanhar o ritmo. Alguém fica com filé pelo discurso, e a grande maioria não. Né? Mas quem que estabeleceu isso? Quem que controla isso? Aí você tem as bibliotecas mundiais, né? Você tem o apelo das instituições que se juntas, né? Definem regras políticas, saem disseminando isso aí em função das suas próprias outras diretrizes de sucesso, né? Não sei se eu estou sendo claro no que eu estou falando para vocês, mas são coisas que me preocupam muito quando eu começo a pensar, né?
E a gente sempre pensa na questão do homem, a figura do homem, porque por mais que você tenha diretrizes políticas, sempre tem alguém ali mal intencionado, né? Sempre vai ter, Sempre, né? sempre. Né? Tudo bem. Eu queria saber de vocês aqui, vocês desculpem até o meu leve desabafo aqui, né? Não, poxa. A gente vai cansando um pouquinho de algumas coisas que a gente vai enxergando, né? Você ia completar alguma coisa? Eu queria comentar um esclarecimento até do Érico, né? Uhum. É o seguinte, assim como existe um tipo de abordagem dentro de segurança da informação, que os CISOs conhecem bem, qualquer especialista vai, que chama-se ataque à reputação, ou mais comumente conhecido como engenharia social, né? Um cara que idealizou isso foi o Kelvin Mitnick. Uhum. Você vai ter engenharia social dentro de uma IA. Isso, ponto. Por quê? Uma IA, assim como nós, ela não tem uma capacidade, até certo ponto, ela vai ter uma capacidade de discernimento. Eu vou colocar aqui entre aspas. Uhum. O ponto em questão, Érico, dois. Primeiro, o judiciário não entende ainda hoje, falando de uma forma generalista, o que é uma inteligência artificial. Então, ele fala da questão do algoritmo. E nós temos que entender que o algoritmo, uma IA, eu não programo, eu treino. E o dataset, ou seja, a massa de dados de entrada do IA, com os vieses, os pesos, a função de ativação, o perception, se você quiser ir para um ponto mais técnico, a gente pode ir, é o que vai reger a saída deles. Eu vou dar um exemplo muito simples, vou dar 2 exemplos. Eu tive uma situação em que uma juíza, por 3 vezes, 3 juízes diferentes me nomearam para que eu fizesse uma análise no algoritmo da Uber, da 99 Táxi e do iFood. Legal. Mas para eu aprender o celular da pessoa e do motoboy, etc., como se o algoritmo, a inteligência estivesse lá no celular. Totalmente descabido. Uhum. Então já começa aí. E segundo, vamos pensar o seguinte: se você alimentar uma inteligência artificial com a característica da população carcerária no Brasil, então eu vou lá, pego essa estatística, inteligência artificial é muito estatística, é muito número. Uhum. Então eu pego esse mapa e vejo lá, olha, qual é o perfil do preso brasileiro, tá? Da pessoa que cumpre pena, do apenado. Olha, é homem, pegar 4 características, preto, ou mulato, ou pardo, coisas assim. Então pegamos a cor da pele, tá? Por favor, nenhum tipo de apologia, apenas um fato. Sim. Pegamos grau de instrução e uma idade. Então você tem baixo grau de escolaridade, idade entre 25 e 30 anos. Uhum. Se eu alimento isso dentro de uma IA e eu dou o peso cor da pele como muito relevante e realimento isso, um processo de retroalimentação, né, ou algum tipo de aprendizado, etc., qualquer coisa que eu imputar dentro daquela IA, ela vai dizer, olha, alguém com essas características tem um forte potencial de ser um marginal. Tá vendo? Era isso que eu estava falando. Então, isso aí. então aí A quem CCPA americana nasceu em cima desse tipo de estatística. Sim. Mas continua, desculpa. Não, é isso mesmo, mas a ponto agora eu vou perguntar, quem governa quem me governa? Né? Eu levantei isso numa reunião. Perfeito. Quem governa o que me governa? Quer dizer, então, não é a culpa do algoritmo. Se você pegar para uma criança e ensinar ela preceitos nazistas, vamos pegar forte aqui, já que a gente tem essa liberdade. Vou criar polêmica. Ou a Ku Klux Klan, ela vai crescer, Érico, achando que aquilo é verdade. É isso aí. Que o que a Alemanha na Segunda Guerra fez estava certo, porque é o modelo que eu ensinei para ela. Sim. Né? Eu falo, olha, que quem não é ariano, quem é judeu, quem é homossexual, quem é cigano, quem é deficiente mental, qualquer coisa. Veja bem, eu estou falando um fato histórico. É isso aí. Eu não estou defendendo aqui, né? Sim. Ela vai dizer, realmente, então tem razão. Então a criança, ela se compara a um algoritmo cru que está sendo treinado. A responsabilidade, no meu entender, e é o que os juristas não entendem, é por isso dessa provocação, não é quem construiu o algoritmo, é quem alimenta a informação do algoritmo. Exatamente. É a mesma coisa que eu culpar o cara que fez o revólver porque você comprou o revólver, quem projetou o revólver. O programador, não vejo por que ele ser penalizado por isso. Sim. Então, esse é um ponto, lógico, você vai ter que ter um fator humano, às vezes revendo uma decisão algoritmo, principalmente, Érico, se você tiver uma decisão judicial, olha, assim como existe hoje, aí eu concordo, mas você penalizar a inteligência artificial, que ela é antiga, desde a década de 50, hoje, dizendo que a culpa é do algoritmo, eu acho um pouco tanto anacrônico, quanto descontextualizado, quanto uma falta de conhecimento básico
né? Eu costumo dizer aqui, Érico, a ausência máxima do conhecimento mínimo. Então, o cara não conhece nada de A e fala que a culpa é do algoritmo. É isso aí. É isso aí. É Desculpa, verdade. cara, te cortei aqui. Não, eu que cortei você. Você é o entrevistado da vez. Mas eu complementando o que ele disse, tudo hoje pode ser usado para benefício próprio e para prejudicar uma ou mais pessoas. O computador, uma faca, um revólver, um carro, uma E motocicleta, é o que a seja o gente que for. falava. Ninguém sai por aí com uma faca matando todo mundo, né? Não, o pessoal prefere passar pão, manteiga no pão, cortar, né, fazer um Posso churrasco. culpar a faca, né? É isso aí. É, É isso mesmo. tem Vai estatística da pra tudo. índole, vai do objetivo, da finalidade daquele uso. Sim, Né? Então, acho que temos que continuar, sim, prestando atenção na pessoa e não no recurso. com certeza. Ok? Com O certeza. revólver não mata. Aquele que está atrás apontando o revólver para outra pessoa e puxando o gatilho, esse sim mata. Com certeza. Com É que certeza. senão, mais uma vez, eu vou correr o risco, Alan, de culpar a tecnologia É, por ações que lá na ponta é o ser humano que vai fazer, sim. né? Então, esse é o ponto principal quando você decide usar questões de tecnologia. Existe aquele problema máximo, e eu te devolvo a palavra. Aquele problema máximo, você pega um carro autônomo, tá? Esse problema não foi eu que formulei. Então, ele está treinado para ir numa estrada. Ele tem um anteparo lá, ele vê, ele tem um buraco, ele precisa desviar do buraco. E você está no banco de trás. A pergunta é, se ele for para a esquerda, ele mata uma família com 5 pessoas. Se ele for para a direita, ele vai matar uma pessoa. Aí você começa, bom, qual é a decisão? Ou se ele for reto, ele te mata. Alguém vai morrer. Esquerda, eu mato 5 pessoas, uma Se ele família reta. parar, Ele não conseguiu parar. Ele não vai, ele calculou que se ele parar, você vai ser arremessado. Bom, sim. é uma hipótese, tá? Mas a questão é, aí entra o dilema ético. O que ele faz? Exato. Ele mata você mata o da direita ou mata o da esquerda? Aí o cara fala, não, mata uma pessoa só, não, porque é melhor morrer uma do que uma família. Aí eu falo, essa pessoa é teu pai. Essa pessoa é teu filho. Sim. Ah, não, então, Genial. opa, então tá vendo como a ética é negociável? É. Aí fica aquela questão de Balmer, né? Sim. Moral líquida. Então, quando me interessa, eu mato uma família que eu nunca vi. Verdade. Quando não me interessa, eu vou matar alguém que é uma pessoa só. Exatamente. Ah, e se essa pessoa aqui é um ex-condenado que estuprou, não sei. Ah, então vai em cima dele. Então, tá vendo como a sua ética é negociável? É isso aí. Então, vamos botar o que. Esse é o problema do input. Não da decisão do algoritmo. O algoritmo vai tomar a decisão de te matar, ir para a esquerda ou para a direita com base na informação que ele tem antes. E qual que é para a relevância da sociedade que tem mais peso? Exatamente, exatamente. E aí a gente cai realmente nesse contexto de que é difícil demais pensar numa regulação ainda de um processo que não se tem um começo, meio e fim. O começo existe, o meio está por aí. O fim ainda não se sabe, né? Realmente é complicado. Eu queria saber de vocês, pensando no contexto, já que a gente está falando de IA, né? Começar com você, Érico. Você já se deparou com alguma situação de fraude e com inteligência artificial você entenderia, por mais que você não tenha aplicado, mas você entenderia que seria muito mais factível de se resolver o problema? Queria que você contasse o caso aqui para a gente compartilhar com quem está acompanhando a gente. Olha, é comum hoje as empresas monitorarem computadores dos seus funcionários Uhum. através de DLP, tanto de conteúdo quanto de bloqueio, endpoints, etc. Hoje existe uma preocupação, e está nascendo agora por conta de inteligência artificial, do uso da marca da empresa em relação a manipular, tratar a marca da empresa dentro da inteligência artificial, por qualquer motivo. Uso Até para indevido. benefício o uso indevido da marca da empresa dentro do ChatGPT, por exemplo. Ok? Então isso está nascendo agora, isso é uma polêmica nova. Ok? Existe um interesse nascendo aí das empresas evitarem esse tipo de uso da marca Uhum. dentro da inteligência artificial. Porque no futuro, outras pessoas podem utilizar esse mesmo conteúdo para outros fins e vinculado sempre ao nome da empresa. Legal. Então, existe essa preocupação, é uma realidade que está nascendo agora, ok?
e tem tudo a ver com inteligência artificial. E você, Ricardo? O exemplo que ele deu é uma cereja de bolo, né? Não, Desculpe. porque... Não, foi muito show, Érico, né? Porque sabe que eu sou seu fã, teu Eu admirador. sou Acho que seu você é fã um também. cara Que isso, doutor? Pelo sem amor. rasgação de seda aqui, ela. Mas Vocês são ótimos. eu vou pegar então um outro ponto para até não reforçar, falar a mesma coisa. Hoje, Alan, eu sou temerário por um seguinte ponto. Eu posso pegar características do Alan, que eu tenho aqui numa imagem, numa voz, características comportamentais, ou manias particulares, ou idiosincrasias de você, etc., e criar um avatar teu. Então eu sei como você fala, como você anda, como você escreve, como você se comporta, seus caguetes, se você se pisca 2 vezes, se você mexe o dedo, tem a síndrome da perna inquieta, eu aprendo tudo isso, treino a minha inteligência. E aí eu pego você, escrevo um áudio, descrevo para ele falar, coloque o Alan na cena do crime, ou no local de crime. Fale que o Alan está difamando alguém. Então eu começo a criminalizar uma conduta sua. E não é você. E aí, Érico, esse é um problema que eu acredito que a gente ainda não tem uma capacidade pontual de enfrentar. O teu estúdio aqui, você tem alguns profissionais que conseguem pegar um vídeo, editar um vídeo e começar a saber se aquele vídeo foi você que falou ou não. Aquilo era teu, foi você que ofendeu, foi você que xingou, foi você que prometeu um contrato, assinou um bônus, etc. Então, esse vai ser um grande desafio da inteligência artificial. Um contexto, pegando a marca que o Érico falou, né? Você consegue em inteligências como o Midjourney, por exemplo, isso já aconteceu, isso foi o primeiro caso que eu peguei, era uma análise assim, eu crio um contexto de uma propaganda dentro dessa inteligência artificial. Então eu falo, cria um homem branco, caucasiano, altura tal, mexendo num computador, etc. A inteligência cria você. Aquele prompt de comando gerou você, mas não é você. Então, aí eu coloco você numa imagem, igual o Érico falou, de propaganda, de marketing. Aí você fala, não, essa imagem... Não, eu falo, não é você. Só que eu tenho um problema. Se eu pegar aquele prompt e jogar 1 segundo depois na mesma IA, pode ser que ele crie um cara diferente de você. Totalmente diferente. Então, eu não tenho como provar se aquilo eu criei por uma inteligência artificial realmente coincidiu ser você. Posso falar, eu quero a boca da Angelina Jolie, os olhos da Paola Oliveira, a sobrancelha da não sei o que lá, e sai uma moça linda, pode ser uma aberração. Mas pode sair alguém que já exista. Uhum. E essa pessoa pode se sentir, né? Opa, você tomou a minha imagem, eu não autorizei você fazer isso, e por aí vai. Então essa é uma dificuldade. Esse aspecto legal. Porque eu não consigo reproduzir. Então, um problema da TI, quando nós fizemos isso, a gente teve que fazer isso na frente de um tabelião para ele registrar os prompts, os tokens, né? Dizer, olha, naquele dia registrou e o resultado é esse. Porque eu não consigo, na mesma plataforma, com as mesmas informações, ter exatamente o mesmo resultado. Que coisa, né? Entendeu? Aí é que entra o que já está falando, olha, eu vou precisar de um tabelião para validar a criação de uma imagem para dizer que aquela imagem foi feita por uma IA. E se pareceu com você, é uma grande coincidência. Eu não estou ferindo a tua imagem, entendeu? Esse é um exemplo que eu poderia dar. E você sabe que... Eu lembro que eu conheci uma advogada, já havia um jogador do Flamengo que foi até parece que ele foi até um Carrefour, alguma coisa assim, e havia uma caixa... uma foto de uma movimentação de jogadores, assim, mas em quadradinhos. E ela entrou com uma ação, porque lá fazia menção a ele, fazia lembrar a imagem dele, e ele provou depois de uma foto de um jogo, de não sei quando, que era ele próprio, ele foi indenizado. Então, o aspecto jurídico e legal, ele tem que ser levado em consideração em tudo, né? É impressionante. Sim. Agora, você imagina, Érico, se eu der esse comando por uma inteligência artificial, posso ir lá, atue como um produtor artístico, ele é um ator, e simule o Pelé dando aquele soco no ar no tal jogo, que eu não sei, tal, o Érico manja mais de futebol que eu, tal. Aí vem uma outra personagem e tal, e será que isso é
Isso é o exato exemplo de que o direito ainda não está legislando sobre isso. Exatamente. Né? É igual eu te falei, o direito está atrasado. Não existe uma legislação que diga, olha, se isso foi feito por tal, será que é ou não é? Né? Então, esse é um exemplo prático do que você vai ter, o que a gente vai enfrentar daqui para frente. Com certeza. Agora, falando um pouquinho sobre fraudes, que a gente recebe muito pedido para pautar matérias voltadas à fraude, de todos os tipos. Tem os casos do Reboleto aí, que é especializado. Tem casos de fraudes de furtos de equipamentos em centros de distribuição. Tem fraudes de cartões de crédito, fraudes que impactam o idoso na ponta, lá no terminal do banco, quando vai fazer o saque dele, da aposentadoria, etc, etc. Então, tem vários casos aí. Então, os casos corporativos, né? A gente sabe, a gente vê, às vezes, uma marca, a gente acredita que essa marca ela é exemplo de credibilidade. No entanto, às vezes você tem uma guerra, né, uma disputa de poder que acontece, né? Queria saber se você poderia contar um pouquinho, vocês, né? Um pouquinho de algum caso que você já tenha participado, que tenha presenciado isso e que tenha te chamado a atenção. Porque uma das coisas que a gente pesquisou aqui, detectou, é que há muitos profissionais na área de vocês que muitas vezes não podem nem dar o ar da graça, né? Aparecendo, se expondo, né? É ele, hein? É o caso dele. Queria que você contasse um pouquinho, Érico, disso, por favor. Sei que não é hoje em dia a sua situação, né? Mas pela experiência que você tem. Eu vou contar, mas não vou falar muito, porque um colega meu acabou de ser atacado né, por hackers que praticam atividades desse tipo. E é bem, vamos dizer assim, é bem salutar a preservação. Perfeito. Mas eu posso dizer o seguinte, hoje a fraude acontece. Vamos falar de Reboleto. Hoje é muito comum a pessoa comprar um apartamento, pagar em boleto. É muito comum a pessoa comprar até bens mais caros que isso, ou até mais baratos, como carros, etc., pagar em boleto. Eu tenho casos onde eu sou assistente técnico, que a vítima, no caso, né, teve sua conta de e-mail invadida, ou até mesmo, às vezes, a empresa teve sua conta de e-mail invadida. E o atacante, ele vigia essa conta, ele monitora essa conta, na esperança de que um boleto de valor substancioso, entre lá para ser pago. Qual é o procedimento dele? Ele pega esse e-mail, salva na máquina dele, apaga o e-mail de dentro da caixa postal dessa pessoa. Como exemplo, a pessoa que vai receber o sacado, né? Não o cedente, o sacado, aquele que vai pagar o boleto. Ele modifica esse boleto e manda de volta no nome, usando técnicas de spoofing. Ele manda esse boleto no nome do remetente, não muda nada, o cabeçalho vai igual, tudo igual, né? Chega na conta do sacado, o sacado pega o boleto, ele já espera aquela cobrança, ele já está aguardando aquela cobrança, vai lá e paga. E o dinheiro vai para a conta do bandido. Normalmente uma conta de um laranja, ou até mesmo para a conta do próprio atacante. Por quê? Porque existe ainda a impunidade. Me diz uma coisa, Capozzi, quantos estelionatários estão hoje praticando no Brasil? Quantos tem hoje ativos? Milhões, milhares, centenas de milhares? Não tem. Eu não sei se tem, mas eu não tenho. Estimativa. Agora, dessa estimativa aproximada, quantos deles estão presos? É porque hoje hoje você tem que, só te cortando, mas você complementa, hoje queixa-crime, né? Você tem que representar e dura 6 meses. Então, se você não falar, olha, foi fraude, foi lá, foi roubado, foi furtado, né? No caso aqui, um estelionato é um furto, uma ideia de um furto, Uma né? apropriação indébita, sim. Porque não teve violência, grave ameaça e tal. Então o cara não vai, acabou. Então, por isso que eu acho que eu não sei se tem essa estatística. Tá? Não quero dizer, não saberia se a Secretaria de Segurança Pública tem essa estatística. Mas o número certamente deve ser muito alto, né? Maior para quem pratica do que aquele que especificamente está preso. Sim. Ok? Então como vamos dizer, é quase um crime perfeito. Até provar que focinho de porco não é tomada, estelionatário fica solto. Sim.
responde em liberdade. O crime, se eu não me engano, se ele for réu penal, já começa em liberdade. Eu não sei agora, eu não sei de cabeça. A justiça é Já é muito branda. 4 anos, ele Para já estelionato, começa... Não é? Pra Porque não tem, estelionato, não tem uma ameaça física, né? Esse é o problema. Mas o mal que você faz pra uma pessoa, né? Mas como que você entende, você pensando, você que está no campo jurídico também, como que você acha que poderia ser resolvida essa questão? Claro, vontade política e ponto. Mas Vou- assim, pensando de maneira prática. Posso falar? De Por favor. maneira prática? Claro, claro. O Érico deu um exemplo de uma forma, eu vou dar um segundo exemplo de uma outra forma. O Érico atua muito como assistente técnico, então a vítima, etc., ele o procura. E eu já entro mais quando o juiz me nomeia. Então, a vítima entra com um processo contra uma empresa. a empresa que mandou, o condomínio, etc., e aí o juiz vai me chamar para falar, bom, então o Érico está de um lado como assistente e eu estou do outro lado. Ele tem parcialidade, eu tenho imparcialidade. Vamos pensar assim. Uhum. E eu quero dar um outro exemplo. E aí eu vou responder para você. Mas primeiro eu vou dar esse exemplo e vou engatar a resposta. O que acontece? Nós buscamos muita facilidade. Então eu vou dar um caso que eu trabalhei. Era assim, eu mandei um boleto para você de R$ 54.000. E eu sei que o Érico mandou esse boleto para você. E eu sei disso. Aí eu ligo para você e falo, olha, eu sou da Érico Representações Comerciais. O boleto de 54.000 tá errado, na verdade é 48. Aborta aquele boleto, eu tô te mandando de 48. Pô, sim. você fala assim, eu vou ganhar 6 pau. Engenharia social. Não, engenharia social pura, mas não é nada elaborado assim que você fala, nossa, o cara é o PhD da engenharia social. Por quê? Ele explorou a facilidade. Se fosse o inverso, não, peraí, o que tá mudando aí? Então, aí eu te mando, veja bem, eu tenho alguma facilidade, eu soube que ele tá te mandando esse boleto, aí é uma outra história de como é investigado. Vazamento de dados. Isso Vazamento de dados é o mais comum, mas eu te mando e te ligo assim. Então, esse caso Aí vem a pergunta que o juiz quer saber. O Érico mandou correto o boleto, você tinha um negócio com o Érico, ele prestou um serviço e te mandou 54 pau. Eu sei disso e falou, não, é 48, te cobrei errado aqui e tal. Você fala, então, você me paga. Aí você depois está devendo para ele. E ele está dizendo, não, já paguei. E fica aquela discussão. Eu tô lá curtindo a grana lá em Cancún. E vocês estão disputando na justiça. Realizando. Como é que o juiz dá razão de causa para quem? Para o Érico? Érico, você fez o dever? Já fiz, mandei e tal, tá. Você fez. Aí eu vou dar a resposta. Primeiro que o ser humano gosta muito de facilidade. Uhum. Então, quando eu exponho uma facilidade, isso é engenharia social pura. Vantagem, né? Vantagem. Quando eu exponho isso para você, você dá. E segundo, eu lembro que eu perguntei, olha, o boleto do Érico, tava lá, Érico Manfredi, participações, consultoria, tal. O que você pagou tava lá, não vou falar agora o nome, mas estava XPTO. Você não viu? Não vi. Bom, mas você pagou um boleto dessa aí, não confia, porque todo banco... Antes ele fala, confirme o desempenho, confirme o destinatário. A proteção já está ali. Educação. Sim, Aí eu vou responder, nós vamos exatamente. naquele ponto. Educação. Você não é educado, eu não sou educado, o Érico não é educado, o Érico tem um moleque novo, né? Em segurança da informação. Sim. Nós não somos educados. Se eu falar aqui para você, você raspou o CVV do seu cartão e decorou? Não. Você pôs uma etiqueta atrás? Não. Você, quando vai digitar a senha, você faz assim para tapar? Não. Então, nós não temos educação. E como o Érico falou, a gente quer uma vantagem. E aí cai a vantagem. Só que eu não posso, por isso, não laudar. A pessoa não teve educação, não é... Olha, estava dizendo, olha, era para pagar o Érico e você aprovou o pagamento para o João. Mas eu não... Aí o advogado vai querer, ele não tinha obrigação de olhar. Ele é hipossuficiente tecnicamente. Pô, então eu tô comparando todo mundo ao Zezinho da pastelaria lá, né? Mas só o fato de você ter dito que existe uma recomendação bancária para que a pessoa se atente às informações, isso já é a proteção jurídica daquele emissor do boleto, por exemplo. Mas eu fico me perguntando, e quanto à questão que você falou aqui de educação, e é por isso que nós estamos aqui. Então, vai de encontro com o que você falou. Essa é a nossa missão aqui dentro do nosso projeto, levar esse tipo de cultura, né? Mas eu fico realmente pensando o seguinte, por que ainda cargas d'água a gente trabalha com boleto, quando a gente já está numa era digital, onde a gente tem, sim,
o processo do Pix, que funciona razoavelmente bem. Que é reversível hoje por lei, pelo Banco Então, Central. você está vendo? Você tem lá os HSMs que protegem, você tem todo um processo ali, uma estrutura de proteção para aquilo, traz velocidade, traz tudo isso. Por que ainda insistem tanto do boleto? Vocês saberiam dizer? Porque o boleto é Ele prático. sabe. É Então. prático. É cultural. O brasileiro já acostumou com boleto. Uma outra coisa interessante, os atacantes, eles transcenderam o Pix. Agora eles não pedem mais no golpe do celular. Ah, mãe, sou eu aqui, tô sem dinheiro, troquei meu número, preciso que a senhora pague uma conta para mim. O velho golpe do filho pedindo dinheiro para os pais, por emergência. Ah, estou em dificuldade, a senhora podia botar esse dinheiro, pagar esse rapaz para mim, essa conta para mim? E pede agora DOC. Ou DOC não, perdão. TED. TED vai na hora, né? TED na hora. O TED, ele pede um TED. O TED não é reversível. Uhum. Ok? E não satisfeito, o atacante ainda pede um segundo TED. Ele não fica Que loucura, né? no primeiro, ele vai pro segundo, pro terceiro. Se deixar, a pessoa vai pagando. E ele falando, até o final da tarde eu deposito pra senhora e tal, aquela coisa toda. Com a foto do filho no perfil do WhatsApp, tudo direitinho. E agora com deepfake, muda a voz, muda tudo, facilita mais ainda, né? Sim. E temos leis contra isso, Alan? Não temos. Não tem. A realidade existe, a necessidade, o dolo, mas não existe lei. Aí falta A pessoa interesse. fica o quê? Na impunidade. Vulnerável, né? A pessoa fica vulnerável e o bandido na impunidade. É isso aí. Você perguntou por que do boleto. Eu pago o condomínio, moro num prédio lá e tem condomínio. Por que não uso o DDA? O banco registra, eu vou lá e aprovo. Uhum. Eles mandam o boleto, eu nem olho o boleto. Então eu vejo lá, nome da administradora, eu passo a pagar. O DDA é uma alternativa, né? É uma Com certeza. alternativa. Eu registro o boleto hoje no teu nome, você entra lá e fala, realmente, eu reconheço o Érico Manfredi, opa, então CNPJ tal, eu vou pagar. Perfeito. Aí, no caso, uma empresa que passa por uma fraude de boleto, né? Normalmente, qual que é o procedimento que vocês entendem que é o mais salutar para tentar estabelecer o aspecto legal de proteção àquele que foi vítima, como emissor, vítima como emissor, ou seja, alguém fraudou por ele, se beneficiou do seu cliente e o cliente também é vítima em função de ter sido recebido algo que ele achava que era daquele originário, né, da emissão. Como é que você entende que é o melhor caminho para poder detectar esse tipo de coisa, né? Detecta, não é uma detecção, na verdade, é um processo, é um procedimento, um processo interno. A empresa, para emitir boleto, ela tem que ter cuidados. E existem leis para isso, inclusive a lei do consumidor hoje é a mais forte que visa a prática de emissão de boletos, ok? No caso do banco, que é só o custodiante do pagamento, do dinheiro recebido, etc., ele dificilmente é culpado nesse processo. Ok? Ele saiu, ele já transcendeu essa parte de ser o cedente, o risco não é mais dele, agora o risco é da entidade que envia o boleto de cobrança para o seu cliente. Sim. Ok? Então o cedente hoje é a empresa e o sacado é o cliente. O cedente ele precisa tomar precauções, camadas de segurança no e-mail que vai enviar o boleto, se quiser trabalhar com e-mail. Caso contrário, ele pode abrir uma plataforma, o cliente entra lá, gera o boleto na hora dentro da plataforma, fica bem reduzido o risco de fraude nesse momento, e ele automaticamente paga esse boleto. Okay? E hoje tem Isso é o melhor, é o estado da arte para cobrança em boleto bancário. Sim. Okay? Como que acontece se a empresa quer continuar enviando por e-mail até o cliente? Muito simples. Você coloca os avisos de alertas de fraude no e-mail, no corpo do e-mail. O boleto vai com senha, que é a segunda camada de segurança, ok? E a terceira e última é a cultural, que o Capozzi é educacional, que o Capozzi mencionou, tá perfeito? De tempos em tempos, todos os clientes dessa empresa recebem mailings do tipo assim, SMS,
Olha, cuidado com fraudes, está acontecendo isso, assim, assim, assado no mercado, tome cuidado. Olhe para quem está sendo enviado o pagamento. A nossa empresa, quando você realiza o pagamento, aparece o nome da empresa SA como cedente. Uhum. Ok? Então, tenha cuidado, não pague caso apareça outro nome, diferente desse aqui, mesmo que seja uma única letra. Não paguem, não realizem. O que acontece quando isso é feito pela empresa? A empresa se torna inocente ou vítima junto com o cliente. O cliente vai reclamar, etc., aquela coisa toda. E aí independe de quem é a vítima, quem foi invadido, se foi a conta da empresa, se foi a conta do cliente, a não ser que haja vazamento de dados. Aí é outra lei. Uhum. Ok? Aí Não é mais a ela lei do troca consumidor. boa-fé, né? Exatamente. Ela falhou na Uhum. guarda dos dados do cliente. Uhum. Ok? Tirando isso, Alan, a empresa está imune, entre aspas, né? Ela está resguardada de um processo contra ela no caso de um reboleto, né? De um boleto falso. E vocês acreditam que isso acontece com muito mais frequência em países como o nosso, em regiões mais pobres, de menos investimento em educação? Olha, acontece menos. Por quê? A não Menos? ser que o boleto tenha valor elevado, porque o interesse do atacante é financeiro. Sim. Ele quer levar uma bolada, ele está no risco ali. O IP dele está sendo mostrado, tá, né? E algumas vezes eu até cheguei até o atacante. Isso pode acontecer também quando o atacante é realmente despreocupado, Uhum. né, com o fato de ser pego. Então ele ali está no risco e ele quer reduzir esse risco. Então ele não vai ficar emitindo o boleto falso no valor de R$40, R$400. Não vai querer isso. Ele vai querer um de 12 mil, de 15 mil, de 700 mil. Entendeu? Já vi casos que os valores eram consideráveis. Uhum. Né? E assim, ele dá uma tacada grande, realiza, pode até ter facilidade de se locomover de um lado para o outro para fugir da obrigação Uhum. junto à vítima ou junto à lei. E aí, pensando como companhia, quais que são as atitudes mais claras que sinalizam a imagem de um agente de má fé, né? Aquela figura que está lá no dia a dia, fanfarrão, cumprimenta todo mundo, simpático, vai lá, demonstra estar comprometido com os trabalhos e muitas vezes o cara é um baita de um fraudador, né? Ele deixa alguns rastros normalmente, ele deixa algumas amostras do que ele pode ser em função do comportamento dele. O que que você observa? Ó, dependendo do valor, o primeiro indício é ele pedir demissão repentinamente. E isso é antigo. Isso é Ah, antigo. O, se ele, porque é o seguinte, onde você pega muitos cenários em que a pessoa ela quer ostentar aquilo que ela ganhou. Então, você começa a ver incompatibilidade, o cara aparece lá de Rolex, A né? realização. Ele vai para Cancún nas férias e fala, pô, mas posso brincar aqui, ó, as férias passadas ele foi para Praia Grande, agora ele está indo para Riviera Francesa, né? Para Indo para as Mônaco, Ilhas Gregas, né? né? Para sim. Sardenha, andar de É, barco lá na Sardenha. é incompatível. Esse é um problema do ser humano, a vaidade. Porque isso O aconteceu ego. no segundo filme do Superman lá de 77, Sim. eu não vou dar spoiler, mas quem assistir vai ver que o cara, né, o inimigo do Superman fala, eu já sei quem é por uma situação como essa. Sim. Hoje seria um viés de preconceito. Hoje, o maior ponto, todas as vezes que eu atuo numa área de uma investigação forense, eu tenho um denominador em comum, que o Érico chamou aqui, eu vou só explicar um pouquinho melhor, que é até para os CISOs olharem, já que isso é para o CISO. É falta de processo bem definido. O cara se preocupa muito com tecnologia, ele quer ter um AF Next Generation top, camada 7, que vai da direita para a esquerda, e aí ele esquece o processo, esquece a pessoa. Aqueles 3 P's, né? Então, o processo, às vezes, ele é anacrônico, ele é descontextualizado com a realidade da empresa, ele não reflete o momento. O processo, você tem lá situações em que
A pessoa que tem que usar aquele processo não sabe que tinha que usar. Tipo, vou dar um exemplo muito simples do Reboleto. Não clique em links desconhecidos. O Firewall deixou passar, o DLP deixou passar. Ela vai lá e clica. Ah, mas eu não tive treinamento, não achei que era, não sei o que lá. Então, falha de procedimento é 99,99. Falha técnica, puta, bypassou meu Firewall, olha... É difícil, mas acontece. Mas é aquele 0,1. Vai, se você fosse fazer... Agora é uma estatística minha, tá? Nunca vi isso. Eu não apliquei um patch de correção que tinha aqui no meu ambiente que o fabricante já tinha colocado dos 20 dias atrás. Tudo bem, mas não é que ele não fez porque a tecnologia, é porque o processo de aplicar um patch não estava bem desenhado. Não é a culpa... A gente sabe que todo sistema tem erro. O Windows atualiza a cada 5 dias. Vai. Então, domingo agora ele atualiza, ele vai atualizando. Então, o problema não é que o cara invadir porque exploraram uma vulnerabilidade. Você vai olhar e fala assim, tá, essa vulnerabilidade tinha correção? Tinha. O fabricante já disponibilizou essa correção faz 3 semanas. Por que você não aplicou? Aí, na hora, é aquele silêncio. Veja bem. Aí o cara começa a falar, veja bem pra você. Já era. Ele não tem mais desculpa, porque ele não tem mais argumento. Veja bem, alguma coisa falhou. Que não é a tecnologia. A tecnologia é falha, mas se eu tenho mecanismos de remediação ou educação, batemos de novo, né, Érico, na questão da educação. Muito importante. Por que que o usuário fez o que fez? Sim. Quando você faz uma entrevista psicológica pro cara, por que que você clicou? Ele não vai falar a primeira vez, mas ele vai falar, eu achei que era, não sabia. Mas no fundo ele queria uma vantagem. Ou ele não. Ou ele queria uma vantagem, ou ele. E aí tem um porém, né? Você vai alegar sempre ignorância. Eu não cumpri a lei porque eu não sabia. Não pode, né? É um princípio basilar da lei. Você não alegar ignorância para não cumprir a lei. Por isso é maior de idade e tem suas responsabilidades. Não dá para fugir, né? E se ele é menor, alguém é responsável por ele. E eu tava lembrando aqui agora, vou ter que passar uns recadinhos aqui. O papo tá muito bom, tanto é que infelizmente o tempo tá enxugando rápido, mas vocês vão voltar aqui, se vocês toparem, tá? Vocês estão mais do que convidados aqui. Obrigado. Eu queria só colocar para vocês, assim, eu lembrei dos irmãos Cravinhos, que a rastreabilidade detectou a compra da moto do Christian, lembra? Sim, a moto. Incompatível com o perfil dele, né? O investigador falou, peraí, se ele fosse... se ele pensasse um pouquinho mais com a razão e não com a emoção, ele ocultasse o valor do patrimônio. Sim. Deixa esfriar, já que fez o que fez, não vamos entrar no mérito, deixa esfriar, não, mas o que ele precisa? É ostentar. E é na ostentação, né? É isso aí. Eu vou chamar isso vaidade. Tá na Bíblia lá, Ego. Salmo 39, dei uma lida lá. É a vaidade que vai te derrubar. Aí Freud é ego. É o ego. Às vezes eu fico me aprofundando nos pensamentos, porque eu comecei a pensar agora o seguinte, será que isso é uma forma de você conseguir avaliar a capacidade de cometer crimes de uma pessoa assim, no seguinte sentido, quando ela usa muito mais o cérebro esquerdo, ela é muito mais racional, talvez ela seja mais perigosa ainda, né? Sim, o psicopata. Não é isso? Então esse rapaz... Ele é extremamente racional. Exato. E esse rapaz, ele foi levado realmente pela emoção, pela falta de recursos e tudo mais que ele tinha. Motivação financeira. Motivação financeira, né? Certamente, né? Mas Isso tem aí. um agravante. Uhum. Quando você estuda na criminologia, e você vai perceber que quando o cara tem algum desvio de comportamento, desvio social, como o Érico falou, alguma patologia, sociopata, etc. Esse outro cara que ele quer oferir um lucro rápido, a pouco custo, ele tem a motivação, que é a ganância, mas ele também tem a sensação da impunidade. É isso aí. Porque se ele tivesse a certeza da punibilidade, Sim. ele não faria. É porque a autopreservação é muito maior do que o racional dele. Aliás, faz parte. É isso aí. Então você percebe exatamente, já que eu vou correr o risco de sair dando risada da delegacia enquanto você está aí se matando de fazer um monte de relatório, no caso de pornografia que nós pegamos juntos, por exemplo, Uhum. vocês ainda estão, e o cara, tchau, o delegado já me liberou aqui. Quer dizer,
Não adianta nada. Assina um termo circunstanciado, depois vai lá, olha, assina que não vai mais fazer, o promotor converte aquilo e não sei o que lá, e tapa nas costas e tapa na cara da sociedade. Por quê? A punibilidade, ela é fraca. Sim. Se você perguntar para qualquer um, tira aquelas situações que o cara é doente, porque isso tem uma CID lá. É isso aí. Aquela questão de caráter, né, Érico? Caráter, você fala, por que você faz? Dá em nada mesmo. Sou de menor, como eu vi uma vez uma menina que esfaqueou uma outra menina, acho que em Suzano, ou Poá lá, sei lá. Porque eu sou de menor, dá nada não. Tá vendo que absurdo? Então, Mistura má índole com a questão da impunibilidade. você fala pro cara, ó, você é de menor, por favor, tá? De menor. Porque é o que eles falam, então... E como é que você vai lutar contra isso? Com certeza. Ela conhece a lei, não importa nem como ela se pronuncia, mas ela conhece a lei. E ela tem na prática ali, né? Não vai dar nada, então posso fazer. E era um caso que uma menina não convidou a outra, salvo engano aí, porque ela tinha fazer um aniversário, elas eram amigas, ela não convidou. Motivo fútil, motivo torpe. Que absurdo, né? né? Criança. Sem reação da vítima, aqueles tipos, aquelas qualificadoras todas. Então, é isso. É fogo, né? Vou passar uns recadinhos aqui que infelizmente nosso tempo está acabando, passou muito rápido. E eu volto a frisar, eu vou fazer questão, se vocês aceitarem, que vocês voltem aqui, porque tem muito assunto para tratar, mas vamos lá. O cachê vai ser maior na próxima, né? O cachê, o hotel melhor. Hotel melhor. Bom, vamos lá. A gente agradece demais vocês que têm encaminhado para a gente sugestões de pauta, tá? Esse era um dos assuntos que a gente deveria tratar aqui também, então eu agradeço muito. Quem quer continuar encaminhando sugestões de assuntos, encaminhe para pauta@sesocast.com, como está aqui na tela, tá? A gente está com um tempo muito curto, então eu vou simplificar hoje. A gente vai agora de merchan, tá? Essa edição ela conta com o apoio da Off Hunter, que é o maior portfólio de segurança do mercado. Consultores especialistas que dominam os mais diferentes assuntos estão aqui na Off Hunter. E conta também com a WithSecure, que é uma das maiores empresas de software para cibersegurança em todo o mundo. E como mostraremos agora a partir do comercial, e a gente volta na sequência para todo desfecho aqui do nosso programa. Muito interessante, por sinal. E a gente volta já já. Obrigado. A WithSecure é uma empresa finlandesa líder mundial em soluções de cibersegurança entregue via plataforma unificada Elements. O Elements é uma solução modular única, composta por uma gama completa de produtos de segurança cibernética. Inclui o premiado gerenciamento de vulnerabilidades, gerenciamento de patches, proteção de endpoint, tecnologia de detecção e resposta para endpoint, cobertura para Microsoft 365, bem como gerenciamento de postura de segurança na nuvem. Juntos, os produtos oferecem solução de ponta a ponta e cobertura inigualável, podendo ser adquirido em SaaS. Conheça agora nossa plataforma. Fale com o nosso time de vendas. Muito bem, estamos de volta aqui. Você já conheceu o WithSecure, gente? Já tinham visto antes no mercado, ido falar? Já ouvi falar, não conheço a ferramenta. O pessoal da WithSecure, tá? Da WithSecure, perdão, eles estarão no Mindsec no próximo dia 17, 18 e 19 de setembro. Então, se vocês quiserem passar lá, bater um papo com o pessoal, conhecer mais a solução, tá? Para você que está em casa, que viu o comercial, quer fazer uma POC, quer uma apresentação da solução, você clica no QR Code que vai aparecer aí na tela, vai ser direcionado para uma QR Landing, e lá você faz um cadastro bem pequenininho, bem curtinho, e o pessoal, o time comercial vai entrar em contato com você, e usando o código CISOCAST224 para obter um bom desconto, você vai se dar muito bem, com toda certeza, porque é uma solução que a gente recomenda vivamente, tá? A gente é fã de carteirinha aqui deles, e vale muito a pena, tá bom? Bom, gente, para finalizar, infelizmente o tempo acabou, tá? Eu vou pedir que vocês façam as considerações finais e a gente tem muito mais assunto para tratar mais adiante. Vamos deixar para o segundo momento aqui, Érico. Vou começar com você, por favor. Eu gostaria de agradecer o convite, Alan. Imagina. Pode contar comigo na próxima, se houverem outras, claro, né? Caso o pessoal tenha gostado, vocês também. E peço para que os ouvintes aqui
prestem muito atenção antes de pagar suas contas em boleto. É muito simples fugir de uma fraude, de um ataque desse tipo. Ok? Muito bem. Basta atenção. Muito obrigado. Bem. Parabéns. Legal. Obrigado, Ricardo. Bom, eu queria só agradecer, mas e deixar uma situação. Como perito, quando existe uma questão de fraude, uma situação aí que envolva a cibersegurança, não na só questão criminal, mas eu quero uma reparação pecuniária, o que acontece? Às vezes os advogados das partes perguntam onde está o erro. Né? Perguntam, quem errou, era possível que, era isso, aquilo, e o próprio juiz. Então, às vezes a qualidade do advogado na pergunta não é muito clara, mas a gente tenta trazer no laudo, que não é bem relatório, é um relatório técnico, essa questão da predominância da falta de educação, da conscientização. Olha, se o usuário tivesse olhado, olha, se eu não posso dizer isso explicitamente porque eu não posso ser favorável. Mas eu digo, olha, estava escrito que ia para tal lugar, estava lá, estava claro, estava into, que o link não poderia ser acessado. Então, eu bato muito forte que quando um CISO, que é o teu público, crie procedimentos em que esses procedimentos abordem uma coisa chamada educação continuada. Não trate a educação como um projeto. Não, um projeto tem começo, meio e fim. Trate uma educação de segurança da informação lá da base, como um ciclo de melhoria contínua. Eu deixaria esse recado, né? Essa é a minha vivência. Então, não veja a segurança como valor agregado, não veja a segurança como projeto. Veja a segurança como uma situação que você não tem um fim. Não é igual um prédio que você entra. Do nível tático e estratégico, nunca da operação. Sim. E, para finalizar, que seja o C-level o exemplo. Que seja top-down. Eu compre, pratique, porque não adianta eu falar, eu acesso qualquer link, mas você não, isso, você não. Bom, então, se você não dá o exemplo vem de cima da segurança da informação, você um dia vai me encontrar na sua empresa lá, ou o Érico fazendo perícia lá. É isso aí, com certeza. Bom, e diante dessa palestra toda que nós tivemos, a gente encerra a edição de hoje. A gente quer mais uma vez satisfação tê-los aqui. Obrigado mais uma vez. O cara é meu brother. Com certeza. Eu estou cercado de brothers aqui hoje. E a gente volta na semana que vem. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Obrigado por tudo. Obrigado, Grande pessoal. abraço.